Dandara não era apenas uma mulher. Ela era coragem. Ela era fogo. Quando os homens hesitavam, ela avançava. Quando o medo paralisava, ela lutava. Porque Dandara não nasceu para esperar. Nasceu para resistir e morrer se fosse preciso pela liberdade. Muita gente morreu sem saber quem ela foi. E muitos ainda vivem sem nunca ter ouvido seu nome. Mas mesmo que tenham tentado apagar sua história com fogo, com silêncio ou com mentira, ela nunca foi embora. Porque tem gente que não morre. Vira vento, vira chama no peito dos que ainda lutam, vira estrada para quem não aceita se ajoelhar. Ela se chamava Dandara. E a história dela é coisa que se sente no osso. Ninguém sabe exatamente onde nasceu, mas não importa. Porque Dandara não foi feita de lugar. Foi feita de coragem. Alguns dizem que veio da Bahia. Outros que já nasceu livre em algum quilombo pequeno escondido no Mato Grosso do mundo. Mas o que se sabe é que desde nova ela já encarava o mundo com o queixo levantado. Não era mulher de abaixar os olhos. Não era de calar a boca. Era do tipo que observava em silêncio, mas quando falava, calava geral. A vida dela cruzou com Palmares num tempo em que ser livre era uma ameaça. E ela não chegou lá como vítima. Chegou como faísca. Os quilombolas perceberam logo que ela não era só mais uma. Ela não pedia espaço. Tomava. Com o olhar firme, com o passo forte, com a palavra certa na hora certa. Zumbi viu e soube. Estava diante de uma mulher que não se contentava com pouco. "Quem é você?" perguntou ele. E ela, com o rosto sujo de barro, mas o orgulho inteiro no peito, respondeu: "Sou Dandara. E hoje começa o que eu vim fazer nesse mundo." Palmares não era esconderijo. Era reino. Era povo. Era resistência. Tinha lavoura, tinha casa, tinha criança correndo descalça e velha contando história. Mas para Dandara, ainda não era o bastante. "Isso aqui não é só abrigo", ela disse. "Isso aqui é um país. E país que se preze, se defende com tudo." Ela foi além. Não queria só proteger o quilombo. Queria mudar ele por dentro. Dandara foi a primeira a bater de frente com o conselho e dizer: "Mulher aqui não veio para cozinhar e calar. Veio para lutar." Riram. Os homens riram. Até o dia em que viram ela treinar uma leva de mulheres com lança, com arco, com faca. E nenhuma delas tinha medo de morrer. Porque quem já sobreviveu a tudo não se assusta com nada. Dandara organizou, planejou, levantou um grupo de mulheres que eram sombra e tempestade. Espiavam, davam o recado, sabotavam as tropas inimigas e sumiam no mato como vento. Ela não mandava com grito, comandava com exemplo. Ensinava a ouvir o silêncio da mata, a respeitar o tempo da terra, a temer mais a covardia do que a morte. Não basta coragem, tem que saber onde pisar. Enquanto muitos se contentavam com as vitórias pequenas, ela já enxergava o que estava por vir. Portugal não vai aceitar isso aqui por muito tempo. E não era chute, era visão. Ela sabia, o que estavam construindo em Palmares era perigoso para os poderosos. Porque era a prova de que preto podia ser livre, de que mulher podia mandar, de que era possível criar um mundo sem senzala. Então ela se preparou. Antes mesmo do inimigo decidir atacar, ela já tinha feito trilha de fuga, enterrado comida, treinado criança e escondido arma. Dandara era a mulher que sabia o que fazia. E fazia o que precisava ser feito. Ela foi mãe, foi companheira de Zumbi, foi guerreira e foi farol. E ali, naquele pedaço de chão livre, as mulheres começaram a se ver de outro jeito. Não mais como apoio, mas como
pilar. Dandara não queria coroa. Ela queria justiça, queria futuro. E sabia que futuro não se pede de joelho, se conquista de pé. Ela andava descalça, mas tinha um mundo inteiro dentro do peito. Onde Dandara passava, as folhas da mata pareciam prestar atenção. Os bichos silenciavam, até o vento respeitava. Ela era força, sem grito. E quando falava, todo mundo ouvia. Com Zumbi, teve filhos, mas não deixou de lutar, porque Dandara entendia que ser mãe não era se esconder, era ensinar com o corpo e com o exemplo. Enquanto uns ainda debatiam estratégia, ela já estava na trilha, espiando o que o inimigo fazia. Ela era ponte entre os quilombos, era mapa humano. Sabia por onde passavam os soldados, onde escondiam armas, onde as senzalas choravam em silêncio. Não havia parede que segurasse sua coragem, nem cerca que barrasse a sua vontade. As outras mulheres olhavam para ela e aprendiam, não com teoria, mas com ação. Uma lavradora pegava a enxada com mais firmeza. Uma jovem aprendia a mirar com um arco. Uma avó, que já tinha perdido tudo na vida, voltava a sorrir só de ver Dandara passar. Ela sabia o nome de cada criança. Sabia quem estava doente, quem estava triste e quem precisava de uma palavra firme para levantar a cabeça. Porque Dandara era lança, mas também era colo. E quem tem esse equilíbrio tem o tipo de poder que não se compra, não se herda, não se imita, se conquista. Mas ela sabia, no fundo sabia, a liberdade que tinham construído ali estava por um fio. Um império nunca aceitaria uma terra onde o povo preto era dono de si, onde mulher tinha voz, onde branco não mandava. Então, antes que a guerra chegasse, ela foi ao encontro dela. Juntou um pequeno grupo de homens e mulheres, silenciosos, ágeis, determinados. Entraram em fazendas, libertaram escravos, queimaram plantações, roubaram armas e desapareceram no mato. Foram semanas de ataque rápido e todo ataque deixava um recado. A gente está vivo e não vai mais se calar. Os fazendeiros entraram em pânico, os portugueses confusos. Como eles sabem tudo? Como se escondem tão bem? Porque a rede que Dandara construiu não tinha fio, tinha alma. Eram crianças levando mensagens em folhas, velhos passando informação com cantigas, mulheres que cozinhavam para o inimigo, mas ouviam tudo. A inteligência vinha da dor, e a dor do passado que eles queriam esquecer, mas que Dandara fazia questão de lembrar. E então, quando o Império decidiu reagir, veio com tudo. Tropa, cavalo, espingarda, mercenário. Vieram achando que seria fácil, que iam esmagar Palmares em 2 dias. Mas esqueceram de um detalhe. Eles vinham com armas, mas Dandara vinha com razão. Ela reuniu o povo, não prometeu vitória, prometeu resistência. Vão tentar nos apagar, mas enquanto existir um de nós de pé, Palmares não morre. Mandou esconder as crianças, protegeu os velhos, espalhou grupos pela mata e, com olhar firme, disse: se a guerra chegou, a gente não foge, a gente enfrenta. E assim, Dandara, filha do vento, irmã da terra, mãe da luta, ergueu sua lança, pisou no chão com força e preparou o povo para fazer história. Eles vieram de madrugada. O mato mal se mexia, mas o ar já trazia cheiro de pólvora e medo. Os cães latiam de longe. Os cavalos pisavam a terra como quem vinha esmagar tudo.
E os soldados vinham armados de arrogância. Mas Dandara já estava de pé, com a lança firme na mão, com o coração batendo forte e com os olhos tranquilos, como quem já sabia que esse dia chegaria. Ela olhou para os lados, viu suas irmãs com o rosto pintado, seus irmãos empunhando facões, pedras, paus, e sentiu uma certeza crescer no peito. Hoje, a gente vai ensinar a esses homens o que é um povo que não se dobra. Quando o primeiro tiro ecoou, o chão tremeu. Mas ninguém correu. Ninguém se escondeu. Palmares era mais do que um quilombo. Era a última esperança de um povo inteiro. E quem tem esperança de verdade, não foge. As mulheres correram para os pontos combinados. Algumas com armadilhas, outras com fogo e muitas com coragem no olhar. Dandara liderava com calma, sem gritar, sem desespero. Ela enxergava o campo como um tabuleiro. Sabia onde estavam as fraquezas do inimigo e sabia onde estavam as forças do seu povo. Enquanto os soldados avançavam, ela já tinha mandado fechar as trilhas, soltar armadilhas e espalhar falsos rastros. Eles pensaram que estavam cercando Palmares, mas era Palmares que estava cercando eles. Mesmo assim, a guerra era desigual. Eles tinham arma de fogo, tática militar, reforços vindo dos portos. O povo do quilombo tinha faca, lança e fé. Mas fé, quando é do tipo que brota do fundo do sofrimento, vira arma também. Por dias, o combate foi intenso. Fumaça cobrindo o céu, choro escondido entre as pedras. Grito de dor misturado com canto de guerra. Dandara não descansava. Virava a noite cuidando dos feridos, reforçando barreiras, animando os desanimados. Palmares não é meu, é nosso, e ninguém vai tomar da gente. Em certo momento, os inimigos pensaram em recuar. A resistência era maior do que esperavam. O povo não se entregava. Uma mulher chegou a subir numa palmeira e gritar: "Aqui só sai derrotado quem aceita perder." E Dandara, com o corpo já marcado pelas batalhas, seguia firme. Ela sabia que cada hora que resistissem era mais uma chance de mostrar para o mundo que o povo preto não era escravo por natureza. Era escravizado pela força, mas livre por dentro. E é essa liberdade de dentro que mais assusta o opressor. Porque ela não se cala com corrente, não se quebra com porrete, não se apaga com tiro. Dandara sentia que algo grande estava por vir. Ela olhava para o horizonte, sentiu o vento e sabia: ainda não é o fim, mas vai doer. E mesmo assim, ficou, não por heroísmo, mas por amor. Porque quem ama seu povo de verdade não abandona a luta, mesmo sabendo que talvez não volte. Na última noite em Palmares, não teve música, não teve dança, não teve descanso. Só o silêncio e o som das armas sendo preparadas. Dandara andava entre o povo, de cabeça erguida, sem lágrima, sem desespero. Passava a mão na cabeça das crianças escondidas nos túneis, abraçava os mais velhos com força, trocava olhares com suas companheiras de guerra e, por fim, olhou para Zumbi. Se amanhã a gente cair, que o mundo saiba, aqui viveu um povo livre. Quando o sol ainda dormia
e a névoa tomava conta da mata, vieram as primeiras tochas. Era a ofensiva final. O Império queria esmagar o que restava de esperança. Mas Palmares respondeu, com flechas, com pedras, com pau, com o corpo, com a alma. Cada ataque dos inimigos era devolvido com fúria, porque ali não tinha exército, tinha povo, tinha raiz, tinha coragem. Dandara estava no lugar mais perigoso da linha de frente. Onde os homens hesitavam, ela estava. Não era vaidade, era estratégia. Porque coragem é coisa que se espalha quando se vê. Eles vieram com armas de fogo, com cavalos, com cães treinados, com soldados pagos. Mas tropeçavam porque não entendiam como um bando de escravos lutava com tanta vontade. A fumaça cobria o céu, as palmeiras queimavam, o chão tremia e o sangue se misturava com a terra. Mas Dandara não recuava. Mesmo ferida, mesmo sozinha, mesmo cansada, ela era a última muralha e sabia disso. Alguns dizem que ela chegou a invadir o acampamento do general, que encarou o comandante, que quase o derrubou. Outros dizem que caiu antes, mas não importa, porque ali, naquele momento, ela não era só uma mulher. Era símbolo, era a história viva, era o grito de todos que vieram antes. Mas até o corpo mais forte tem seu limite. E o de Dandara também caiu. Antes de cair, ela gritou: "Foge pra mata, vai, eu seguro eles." Zumbi tentou ficar, mas ela olhou para ele com olhos de eternidade. "Você tem que viver. Alguém tem que contar o que a gente foi." E empurrou ele, com firmeza, com amor, com legado. Sozinha, ela se virou para o inimigo, com uma lança na mão e com todo um povo nas costas. "Renda-se!" gritaram. "Você vai ser perdoada." Ela levantou o rosto ensanguentada, mas com a voz firme como nunca. "Eu sou Dandara dos Palmares. Lutei livre, e livre vou morrer." E lutou. Não por vingança, mas por memória. Não por orgulho, mas por amor. Não por glória, mas por futuro. E quando seu corpo tocou o chão, o mundo não foi mais o mesmo. Não houve festa, só silêncio. Porque até os inimigos sabiam. Uma mulher sem coroa tinha feito o império tremer. Ela caiu, mas não foi derrotada, porque ninguém conseguiu apagar o que ela deixou, nem com fogo, nem com mentira, nem com medo. Dandara morreu de olhos abertos, olhando para o céu, ouvindo os passos de quem ainda viria. Ali, naquela terra manchada de sangue, uma semente eterna foi plantada. Mesmo depois da guerra, o nome dela continuava ecoando: Dandara. Como sussurro, como vento, como cicatriz que não some. As palmeiras queimadas ainda fumegavam, o cheiro de sangue se misturava com o da terra molhada, e o silêncio era mais pesado que os gritos da batalha. Zumbi caminhava entre os destroços, passava a mão na madeira queimada das casas, tocava restos de brinquedos de criança e olhava para o céu, como quem procura resposta. Mas o céu só devolvia o vazio.
Então ele falou com ela, mesmo sem vê-la. Eu vou continuar, mesmo sem você, mesmo sem força, mesmo sozinho. E ali, no meio das ruínas, fez um juramento. Você não vai ser esquecida, nem por mim, nem por ninguém. Poucos conseguiram fugir, alguns pelos túneis secretos que Dandara ajudou a construir, outros se esconderam na mata, com fome e medo, mas todos levavam com eles uma certeza. Ela vive, e mesmo morta, Dandara virou abrigo, virou força, virou reza de mãe, promessa de filho, lenda contada de geração em geração. Um menino que viu sua mãe morrer no ataque repetia o nome dela toda noite como oração. Dandara, Dandara, Dandara. E dormia abraçado em silêncio. Uma senhora de cabelos brancos, já quase sem forças, ainda dizia para as mais novas: quando vocês sentirem que vão cair, lembrem dela. Ela aguentou coisa pior e não se entregou. Em cada quilombo que nascia escondido na mata, tinha alguém que dizia: a gente só tá aqui por causa dela. Os soldados voltaram para suas cidades com as mãos sujas, mas o coração inquieto, porque sabiam que não tinham vencido. Tinham matado corpos, mas não ideias, e a ideia dela virou raiz. Veio o tempo, vieram as gerações, vieram outras lutas, mas sempre, em algum canto do Brasil, alguém contava a história de uma mulher que não aceitou a coleira, que lutou com o que tinha e que preferiu a morte à submissão. Como era o nome dela mesmo, vó? Dandara. E ela era princesa? Não, era muito mais. Era povo, era terra, era fogo. Um velho babalorixá disse certa vez: ela virou orixá, sem precisar de altar, porque onde tem resistência, tem o espírito de Dandara rondando. Os brancos fizeram de tudo para apagar seu nome. Rasgaram papéis, silenciaram livros, inventaram histórias falsas, mas esqueceram de uma coisa: a boca do povo não se cala, e memória boa não morre. Então o nome dela começou a aparecer. Primeiro em Cochicho, depois em Cantiga, depois em Batuque, depois em Muro, depois em Livro e, por fim, no peito de quem anda ereto. Hoje quem fala Dandara não está só dizendo um nome, está dizendo: eu sei de onde vim e sei para onde vou. A cidade caiu, as casas queimaram, os soldados festejaram. Mas o que eles não sabiam é que uma ideia não queima. Zumbi fugiu, com poucos, levando nas costas algo mais pesado que qualquer espada: a memória de Dandara. E essa memória viajou, não nos livros, mas no tambor, na lágrima contida, no canto sussurrado pelas avós. Existiu uma mulher, diziam os mais velhos, que preferiu morrer de pé a viver ajoelhada. Passaram 100 anos, 200, 300, e o nome dela nunca se apagou. Numa escola pública, já esquecida, uma menina levantou a mão e gritou: Dandara dos Palmares! Ela foi guerreira, rainha sem coroa. A professora sorriu, porque sabia, é assim que começam as revoluções. Com um nome, com uma história, com uma semente. Dandara voltou, não como monumento, mas como fogo,
nas poesias, nas músicas, nos murais de favela, nos gritos de protesto. Somos todas Dandara, diziam as faixas. E não era força de expressão. Era verdade. Cada vez que uma mulher preta enfrentava o mundo, cada vez que dizia não para o silêncio, cada vez que cuidava, protegia e resistia, Dandara renascia. Ela vivia no punho fechado, na lágrima engolida, no grito que não saiu e também no grito que saiu com força, porque Dandara não morreu, se multiplicou. Em mim, em você, em cada mulher que não aceita ser calada, porque as lendas de verdade não são enterradas, são plantadas e florescem. 1, 2, 1000 vezes. Cada menina preta que aprende a dizer "eu posso", está ouvindo a voz dela. Cada mãe que constrói uma casa inteira com as próprias mãos anda com os passos dela. Cada jovem que entra num lugar onde ninguém quer ela carrega o nome dela no sangue. Dandara não é passado. Ela é pulso do presente, fagulha do futuro. Ela não foi esquecida, foi transformada. E agora vive em todas que se recusam a viver de joelhos. Ela voltou. Não como corpo, mas como ideia, como faísca, como grito atravessado na garganta do povo. Primeiro foi sussurro, depois cantiga, depois mural. E logo o nome dela estava onde os livros não ousaram escrever. Nos muros, nas esquinas, nas palmas de roda de capoeira, nos batuques de terreiro. Dandara vive. E não era frase de efeito, era aviso. Enquanto os livros falavam de reis, as ruas falavam dela. Uma professora cansada de ensinar mentira escreveu na lousa de giz: Dandara dos Palmares, com letra firme do tipo que não apaga fácil. Hoje a aula é sobre verdade. E começou a contar o que os livros esconderam. Olhos brilharam, corações se acenderam. Um grafiteiro subiu numa laje e pintou o rosto dela, forte, com traços de realeza sem castelo. Um poeta de favela escreveu: Dandara não virou estátua, virou faísca. E toda mulher preta que se ergue carrega o fogo dela. Uma menina que nunca tinha lido o próprio nome num caderno sorriu quando viu o dela na parede. Mamãe, ela parece comigo. E ali nasceu coragem. Ali nasceu futuro. Nas batalhas de rap, gritavam: quem cala, consente. Quem luta é Dandara. Nas rodas de samba cantavam: Dandara não morreu, ela só se multiplicou. Então veio a política. Marcha de mulheres pretas, faixas no alto, caminhada pesada, olhos firmes e no centro uma frase bordada em pano. Dandara foi a primeira presidenta do povo. Riram, debocharam. Mas 5 anos depois vieram elas, mulheres pretas de saia longa e fala firme, disputando cadeira que antes era só de homem branco. Não vim para representar partido, vim para continuar o que ela começou. No parlamento, ecoou: eu sou Dandara com microfone. E ninguém calou. A universidade, por fim, abriu as portas.
Historiadoras pretas cavaram arquivos esquecidos e encontraram vestígios, relatos, ofícios, medo do império. Tem uma mulher que organiza rebeliões. Se não for detida, vai incendiar o país. Uma griota interior, de pele enrugada e voz serena, contava. Minha avó dizia que Dandara ainda caminha por aí. Pé no chão, cabelo ao vento, olho aceso. E artigo por artigo, a história oficial teve que engolir. Dandara não era rodapé, era título. E então veio o presente. Num pátio de escola, uma menina negra levantou o cartaz. Eu sou porque ela foi. Num terreiro, uma mãe de santa sussurrou ao pé do ouvido de uma iniciada. Anda com firmeza, filha. Quem te guia é Dandara. Numa ocupação, uma jovem disse: aqui a gente não mora. Aqui a gente resiste. Igual ela fez. E mesmo nos presídios, nos lugares onde ninguém quer ver, ela apareceu. Mulheres encarceradas, marcadas por injustiça, escrevendo nas paredes. Se quiser me silenciar, vai ter que ouvir meu grito, porque Dandara não se calou. E eu também não. E assim, ela cruzou fronteiras. Foi cantada na Nigéria, foi estudada em Cuba, foi comparada a Harriet Tubman, nos Estados Unidos. E cada canto dizia: ela é nossa, e é de todos que resistem. Hoje, quando uma mulher preta entra num espaço onde ninguém quer ela entra junto. Sem crachá, sem dissenso. Só com o peito cheio de passado e os olhos cheios de futuro. Dandara não ficou no passado. Ela atravessou o tempo, pisou na terra seca de hoje e olhou no olho da gente. Não veio pedir desculpa, veio cobrar memória. Onde estão os meus? Onde estão os que ainda lutam? Onde estão as que não se curvam? Ela não quer estátua, quer ação. Quer nome de criança batizada em favela. Quer espaço aberto para mulher preta falar. Quer silêncio sendo quebrado. Quer justiça viva e não só falada. Dandara hoje mora nos corpos que resistem, na voz que desafia, na mãe que cria sozinha, na avó que sustenta gerações. Mora no punho cerrado das marchas, no canto que nasce do tambor, na lágrima que vira poesia, na dor que vira força. Ela é a mão que puxa outra mulher para cima, é o grito que ninguém mais segura, é o passo firme na calçada onde antes só se passava com medo. Dandara tá viva, não nos palácios, mas nas calçadas, nos becos, nos muros, nos olhos fundos de quem já perdeu muito, mas nunca perdeu a fé. Ela é semente, plantada em cada coração que não aceita a injustiça como destino, em cada boca que se recusa a engolir humilhação, em cada alma que carrega a cicatriz como medalha. Ela caminha ao lado de todas que lutam, mesmo sem saber seu nome, mesmo sem ter lido sua história, porque Dandara é gesto, é coragem sem diploma, é revolução com chinelo no pé. E um dia, quando esse país for justo de verdade, quando a história for contada com verdade, quando nenhuma mulher preta for esquecida ou silenciada, a gente vai dizer: ela avisou, ela sonhou, ela construiu. E enquanto esse dia não chega, a gente segue, com dor nos ombros, com fogo no peito, com fé no amanhã. Porque Dandara plantou, e quem planta não morre. Ela só descansa quando o povo acorda.
E se Dandara estivesse aqui, agora, neste exato momento, na sua rua, na sua cidade, olhando nos seus olhos, será que ela ia sorrir, vendo que seu nome finalmente foi lembrado? Ou ia chorar, vendo que ainda tem gente sendo tratada como ela foi? Será que ela ia se orgulhar? Ou ia perguntar: por que ainda tem tanta mulher preta morrendo sem voz? Por que tanta criança preta continua nascendo com medo? Será que ela ia entender que a liberdade que ela sonhou ainda não chegou para todo mundo? Dandara não queria medalha, não queria nome em placa, queria justiça. Queria que nenhuma menina preta tivesse medo de ocupar espaço. Queria que ninguém mais fosse chamado de escravo por sistema nenhum. Queria que todo mundo soubesse que tem valor, mesmo que ninguém tenha dito isso antes. Mas hoje, olha à sua volta. Quantas Dandaras ainda estão em silêncio? Quantas têm a força, mas não têm o microfone? Quantas carregam cicatrizes invisíveis? Quantas aguentam caladas por medo de não serem ouvidas? Dandara já morreu, mas o mundo ainda está cheio de gente que age como os que mataram ela. Gente que acha que pode calar uma mulher com um grito, que pode rebaixar uma mãe com um número, que pode controlar um povo com fome e medo. E é por isso que você está ouvindo essa história agora. Não é só para se emocionar, é para se perguntar: o que eu vou fazer com isso? Você vai esquecer daqui a pouco? Ou vai carregar esse nome no peito? Você vai contar essa história para alguém? Ou vai guardar só para você? Você vai permitir que outras Dandaras sejam esquecidas ou vai ser parte da resistência? Dandara já fez a parte dela, com o corpo, com a dor, com a coragem. Agora a pergunta que fica é o que a gente vai fazer com tudo isso. Ela foi passado, virou símbolo, virou presente. Mas o destino de Dandara é virar semente. E aí eu te pergunto, você vai deixar essa semente morrer? Ou vai fazer ela florescer em cada gesto, cada fala, cada escolha? Porque um povo que esquece suas Dandaras está condenado a repetir seus sofrimentos. Mas um povo que honra suas Dandaras cria um mundo novo. A escolha é sua. Dandara não carregava diploma. Não tinha ouro, nem posses, nem sobrenome. Mas ela tinha uma certeza no peito. Ela era a filha de Deus. E isso ninguém podia tirar dela. Os senhores diziam: você é escrava, você nasceu para obedecer. Mas ela dizia no silêncio do coração: eu sou imagem e semelhança do Criador. Eu fui feita para ser livre. E talvez você, que está ouvindo agora, tenha escutado mentiras parecidas. Talvez alguém tenha dito que você é feio ou que você não serve, que você nunca vai conseguir, que não nasceu para isso. Mas deixa eu te lembrar uma coisa. Você é feito da mesma luz que formou o céu, do mesmo barro que moldou reis, do mesmo sopro que deu vida ao mundo. Você tem valor, mesmo quando tentam esconder isso de você. Dandara sabia, mesmo com corrente no pé, ela andava com dignidade. Mesmo suando no tronco, ela sonhava com liberdade. Mesmo sozinha, ela acreditava que Deus estava com ela. E isso bastava. Então olha para você. Quantas vezes você se curvou para caber num lugar que não te queria? Quantas vezes se calou para não incomodar? Quantas vezes acreditou que não era capaz só porque disseram isso? Agora, respira fundo. Sente. Se escuta. Você carrega a mesma força que ela, a mesma centelha divina, a mesma semente de grandeza. Dandara não nasceu em palácio. Você também não. Mas ela foi rainha. E você também pode ser. Rainha do seu lar,
rei dos seus passos, soberano da sua história. Quem te criou foi Deus, e Ele não erra, não faz rascunho, não comete engano. Você não é um acidente, você é propósito. A sua cor não te diminui, ela te honra. Ela conta uma história que o mundo tentou esconder, mas que agora está voltando à tona. Com orgulho, com beleza, com glória. Se hoje alguém te trata como menor, lembra, Dandara ouviu isso a vida inteira, mas nunca aceitou. E é por isso que o nome dela está aqui agora, e os nomes dos que tentaram calá-la, ninguém lembra mais. O preconceito sempre tenta colar um rótulo, como se a pele definisse o caráter, como se a origem determinasse o destino, como se ser diferente fosse ser menor. Mas Dandara desmentiu tudo isso com a vida dela. E você também pode. Diziam que ela era só uma mulher, mas ela foi exército. Diziam que ela era só uma negra, mas ela foi realeza sem coroa. Diziam que ela era só uma escrava, mas ela foi liberdade encarnada. E você? Quantas vezes já te olharam com desdém? Quantas vezes te chamaram por apelidos que doem? Quantas vezes tentaram te encolher com o olhar? Mas olha só, quem te criou foi o mesmo Deus que fez o mar e o céu. E Ele não mede valor por aparência. Ele vê o que ninguém vê. Ele sabe quem você é por dentro. Dandara não precisou da aprovação dos poderosos. Ela se validou por dentro. Sabia que o mundo ia tentar colocá-la num lugar pequeno, mas ela escolheu crescer por dentro até transbordar. E você também pode. Você pode decidir que não vai mais aceitar migalhas, que não vai mais se calar quando te diminuírem, que não vai mais se esconder por medo do julgamento. Você não é menos por vir da periferia. Você não é fraco por ter te orado. Você não é burro por não ter estudado em escola boa. Você não é feio por não seguir um padrão. Você é o que você acredita que é. O preconceito é uma mentira que grita alto, mas a verdade mora no silêncio da sua consciência. E a verdade é, você tem valor. Mesmo que ninguém te diga, mesmo que tentem apagar, mesmo que riam da sua fé, você tem valor. Dandara provou isso. Ela se ergueu entre os escombros da opressão e construiu um nome que atravessou séculos. E sabe por quê? Porque ela nunca aceitou que o mundo dissesse quem ela era. Ela escolheu ser quem ela sabia que nasceu para ser. Dandara não teve caminho fácil. O chão dela era duro, as escolhas cruéis, as dores diárias. Mas dentro dela havia uma certeza que ninguém podia arrancar. Eu posso. Ela podia resistir, podia escapar, podia proteger os seus, podia amar mesmo na dor, podia lutar mesmo sem espada, podia vencer mesmo quando tudo dizia o contrário, porque quem acredita de verdade já começa vencendo por dentro. E agora, olha para você. Quantas vezes você já pensou em desistir? Quantas vezes achou que não ia dar conta? Quantas vezes sentiu que nasceu para sofrer? Mas aí, mesmo cansado, você continuou. Mesmo chorando, você foi trabalhar. Mesmo sem força, você levantou da cama. Isso é fé. Isso é força. Isso é Dandara dentro de você. A vida vai tentar te convencer de que você é fraco, mas você não é. Você carrega em si a história de um povo inteiro. Gente que sobreviveu sem ter nada, que construiu o Brasil com a própria mão, que apanhou, sangrou, perdeu, mas nunca se rendeu.
Você é herança viva. Você é milagre que anda. Você é resposta de oração antiga. Se Dandara conseguiu fazer história com tão pouco, o que será que você pode fazer com tudo que tem aí dentro? Não é o que você tem no bolso, é o que você tem na alma. Não é a casa onde mora, é a casa que você é. Não é sobre estar pronto, é sobre estar disposto. Você pode, você sempre pôde, só precisava lembrar. E se duvidarem de você? Lembra de Dandara? Chamaram ela de louca, de rebelde, de insolente. E hoje ela é símbolo de liberdade. Então diga agora com fé: eu posso, eu sou capaz, eu sou forte, eu sou filho do Altíssimo e eu não vim ao mundo para ser menor. Eu vim para marcar minha história, como ela fez e como eu também vou fazer. Tem gente que acha que só deixa legado quem fica famoso, quem ganha prêmio, quem tem seguidor, quem aparece na televisão. Mas Dandara nunca teve nada disso. Ela deixou um legado imenso, em silêncio. Ela não escreveu livros, mas cada passo dela foi um verso de coragem. Ela não deu entrevistas, mas cada decisão foi um grito de liberdade. Ela não teve tempo para discursos, mas viveu como quem carrega a bandeira do impossível. E você? Qual é o legado que está deixando, mesmo sem perceber? Às vezes é num gesto pequeno que nasce uma revolução. No cuidado com o filho, na mão estendida para um vizinho, no perdão que ninguém viu, na honestidade quando ninguém aplaude. Tem gente que muda o mundo lavando roupa, fazendo almoço, consolando alguém no silêncio da noite. Porque o mundo muda não é quando o palco acende, é quando a alma desperta. Dandara sabia que talvez morresse sem ver o resultado da luta, mas mesmo assim ela lutou, porque a luta dela era por algo maior do que ela mesma. E esse é o verdadeiro legado: plantar sementes que você talvez nunca veja florescer, mas que outras pessoas vão colher. Cada vez que você se recusa a odiar, mesmo sendo odiado, você deixa um legado. Cada vez que você honra a sua cor, mesmo sendo discriminado, você deixa um legado. Cada vez que você acredita no bem, mesmo vivendo entre injustiças, você deixa um legado. Dandara plantou, Zumbi colheu, e hoje você respira a liberdade que eles sonharam. Agora é a sua vez. O que você vai plantar? Não precisa ser perfeito, não precisa ser grande, só precisa ser verdadeiro. Porque legado de verdade não é o que o mundo vê, é o que Deus reconhece. Dandara morreu, mas não se foi. Ela vive. Vive cada vez que uma mulher preta se recusa a baixar a cabeça, cada vez que um jovem periférico decide não seguir o caminho do crime, cada vez que uma mãe luta para criar seus filhos com dignidade, cada vez que alguém escolhe amar, mesmo tendo sido rejeitado. Dandara vive em quem decide não desistir. Não importa quantas vezes te derrubaram, quantas portas se fecharam, quantos olhares te cortaram. O que importa é que você ainda está de pé. E isso já é revolução. Dandara não venceu no papel, mas venceu no espírito. Ela não foi libertada, mas libertou tantos com seu exemplo. Ela não foi aclamada, mas hoje o nome dela ecoa nos corações de quem cansou de ser invisível. Você tem um nome, você tem uma história, você tem uma missão. E nenhuma dor é em vão. Nenhuma lágrima que você derramou foi esquecida. Nenhuma luta que você travou passou despercebida aos olhos de Deus. Você nasceu para isso.
para fazer a diferença, para mudar a sua linha do tempo, para quebrar correntes antigas, para ser a primeira voz de muitos que vieram calados. Você é resposta. Você é resistência. Você é milagre em carne viva. Dandara vive em você toda vez que você diz: eu não vou desistir. Ela não tinha certeza se iria vencer, mas mesmo assim lutou. E você? Você tem sonhos, tem fé, tem história, tem tudo o que precisa dentro de você. Agora só falta uma escolha: seguir em frente, com coragem, com dignidade, com o peito erguido e o coração firme, como ela faria, como você pode fazer, como você vai fazer. Em memória, este vídeo é uma homenagem à força, coragem e legado eterno de Dandara dos Palmares, guerreira negra, símbolo de resistência, liberdade e dignidade.